a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Villar do canal Seja Sol. E hoje vamos para mais um... E aí, vamos conversar? Pois é. Hoje o assunto é bem polêmico porque mexe com várias questões nossas aqui de todos os dias. E eu não estou fazendo esse vídeo para acabar com todas as suas esperanças, te deixar depressivo e falar que você nunca vai ser feliz, ou você nunca vai encontrar uma pessoa bacana. Não é isso. Eu vou falar do mito do amor romântico e as consequências que ele traz para a nossa vida e tentar falar um pouquinho de como desconstruir isso. Muitas vezes a gente tem a noção de que tá errado, mas é uma coisa que tá tão arraigada dentro da gente que a gente não percebe o quanto que isso influencia a nossa vida, tá? Antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações no sininho aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número possível de pessoas. Bem, para começar, eu vou começar com uma parábola para a gente refletir a quantidade de coisas que a gente começa a fazer sem pensar e não percebe. Vamos lá. Em uma determinada cidade do estado de Santa Catarina, colonizada por imigrantes europeus, acontecia anualmente uma festa que reunia toda a comunidade. E o prato mais comentado e saboroso do cardápio era o pernil. Pernil este preparado por uma jovem de 18 anos que pertencia a uma tradicional família da região. A fama do pernil espalhou-se para outras cidades, aguçando a curiosidade de uma repórter que resolveu fazer uma entrevista com a referida jovem. A repórter perguntou-lhe como preparava o pernil. Ela contou que o temperava e, no momento de colocá-lo ao forno, cortava dele um pedaço. A repórter intrigada perguntou: por quê? A jovem respondeu: não sei explicar, a minha mãe me ensinou assim. A repórter disse à jovem que precisava falar com a mãe dela. Ao entrevistar a mãe da jovem, a repórter foi direta à pergunta: qual a explicação para a senhora cortar um pedaço do pernil quando leva ao forno? A senhora respondeu: sabe que eu não sei? Aprendi com minha mãe. A repórter perguntou-lhe se havia possibilidade de entrevistar a mãe, que seria a avó da jovem. Ela disse que ok, não haveria problema nenhum, pois ela tinha 90 anos de idade, mas estava muito lúcida e certamente teria o maior prazer em ser entrevistada. Chegando à casa da senhora de 90 anos, a repórter perguntou-lhe se ela tinha conhecimento da fama do pernil que ela havia ensinado a sua filha e esta, a neta, a fazer. Ela disse que sim, mas que tudo era muito simples. Então a repórter perguntou: qual é o segredo de cortar um pedaço no momento de levá-lo ao forno? Ela respondeu com muita simplicidade e sinceridade: olha, moça, na minha época eu cortava um pedaço porque meu forno era pequeno. Hoje, não sei explicar por que elas continuam a fazer o mesmo. Se existem formas e fornos maiores. Pois é, gente, por que eu li essa parábola para vocês? Porque muitas vezes, como eu já disse no começo, a gente faz as coisas sem pensar e sem perceber. A gente pega uma história extremamente antiga, a gente pega aí os contos de fada, que na verdade são histórias que eram contadas para ensinar posturas às pessoas. Muitas vezes não tinham leis na época, e essas pessoas também tinham outra questão, que elas às vezes não eram nem alfabetizadas, então tinham que ser histórias muitas vezes musicadas, histórias curtas, que te trouxessem algum tipo de ensinamento para as pessoas irem repassando e aprendendo alguma coisa, lembrando que a época era outra, bem diferente. E outra coisa é que essa noção de romantismo já acontecia um pouquinho antes do romantismo, mas lembrando que é uma noção burguesa, uma noção que se difundiu mais na época do romantismo, que foi um período literário ali no século XIX, onde teve a Revolução Francesa, teve aqui no Brasil a chegada da família real para o Brasil, que trouxe muita coisa. Então essa nova classe tinha seus valores muito fundamentados também no dinheiro e também nessa visão de lugares certos para o homem e para a mulher, que é uma coisa já bem mais antiga até do que o próprio romantismo, e é uma noção muito cômoda para eles, e é uma coisa muito bem pensada. E eu vou explicar direito alguns mitos e o porquê eles acabavam acontecendo, né? Essa sociedade burguesa, primeiro que ela era uma sociedade cristã,
né, geralmente católica, era uma sociedade heteronormativa monogâmica, né? E sem contar que, como eu já falei, burguesa. Então ela pega esses valores burgueses e coloca na personalidade do homem e mulher e coloca esse amor romântico, né? Então esse amor romântico tem o mito da monogamia, tem o mito da felicidade eterna, tem o mito da metade da laranja, que ele é super difundido, e tem o mito do que o amor cura tudo, de tudo. E aí a gente tem que pensar muito bem nesses mitos e o que eles têm efeitos dentro da gente. Se a gente pegar os contos de fada, que a gente vai se educando não só por contos de fadas, por desenhos, por piadas nas escolas, na nossa casa, é aquilo que a nossa avó conta, histórias. Então tudo isso vem vindo dentro da gente. E tem aquela questão que toda história, por mais mentirosa que seja, contada 6 vezes, ela vira verdade para você. Então pode ser a coisa mais absurda do mundo. Se você cresce ouvindo aquela história vai entrar em você e você vai ter isso como uma verdade na sua vida. Então vamos lá, a monogamia é uma questão de que outras formas de amor não entram aí, e aí, por exemplo, é heteronormativa, ou seja, um homem e uma mulher, só eles dois podem ser felizes. Então todas as outras formas de amor aqui já são colocadas em xeque, porque não, só dá para ser feliz se for heterossexual. A felicidade eterna. Essa noção de felicidade eterna a gente vê muito exagerada nos romances. E aí a gente pega os contos de fada, né? Os contos de fada onde aquelas mulheres, a gente tem que perceber que é um conto muito branco, você não vê pessoas pretas como ideal de beleza, e isso já tem uma reflexão para pessoas que não são daquele estereótipo específico. A mulher está esperando um amor perfeito, e esse amor perfeito acontece, o príncipe lindo, maravilhoso, que vem no cavalo, que salva a vida da princesa e que merece ficar com ela. É aquela princesa que vai ser disputada, aquela princesa que tá lá e vai receber o príncipe, que é o todo-poderoso, que tá lá e que vai fazer a vida dela feliz. E aí, nessa questão da felicidade, primeiro, já envolve uma outra questão de que parece que você não vai ser feliz se você for sozinho. Você só pode ser feliz se você tiver com um cara do seu lado. Se você não casar e não tiver uma família, você não vai ser feliz. Outra questão é que ele envolve uma questão meio de paixonite, e mesmo assim é impossível você ter uma felicidade eterna. E outra, para você ser feliz você vai precisar de um outro, então tem uma questão aí que envolve uma questão de dependência, né? Também tem aquela questão da metade da laranja. Então você é uma pessoa incompleta que você vai ser completada por outra pessoa. Então quer dizer que você nunca vai ser completa se você estiver sozinha. Mais uma versão tóxica, porque como é que você vai estar bem se você não está feliz sozinha? Então você vai acabar sendo uma pessoa que vai depender emocionalmente de outro. Então ou você ou ele vai ser uma pessoa tóxica, ou os dois não vão fazer bem um pro outro. Outra coisa é que quando você pega essa da metade da laranja, você acredita que os dois só se bastam. Então quer dizer que vocês vão se isolar do mundo e só você vai estar com aquela pessoa. E como é uma questão que envolve essa heteronormatividade, que a gente sabe por uma questão histórica que o homem começou a trabalhar primeiro, antes dessa questão do romantismo, até na época do romantismo mesmo, existiam muitos casamentos arranjados que na verdade a mulher era uma mera posse. Ela não se envolvia nessa transação, ela simplesmente era o objeto de posse ali, que muitas famílias tradicionais faziam isso para juntar riquezas, para juntar nomes fortes. Então essa menina ficava restrita à casa. Ela era, esse ideal de beleza envolve uma mulher com uma personalidade de fragilidade, extremamente branca, pura, casta. É aquela mulher que não sai de casa. Você pode perceber que todas as princesas elas estão ali no castelo esperando o príncipe encantado, que vai aparecer e vai disputar a mão dela e vai ser feliz para sempre. E essa mulher, necessariamente, ela tem que ser inocente a ponto de ser burra. Se ela for inteligente demais, já não tá no estereótipo da beleza dela. Tanto é que toda vez que você vai pegar um romance, quando tem alguma característica, por exemplo, a mulher começou a ler muito. Ah, ela, apesar de ser mulher, ela é inteligente. Então você encontra isso no último romance que eu falei aqui, o da Senhora. Você encontra isso aqui no Madame Bovary. Você vai encontrar em outros romances que você vai ter por aí. Quando fala do homem, ele tem vocação para exatas,
ele é o cara perfeito. Se ele não tem uma vocação para exatas, vai colocar assim, apesar de ser homem, ele não tem vocação para exatas, que acontece na descrição do irmão da senhora lá, quando fala que ele não tinha vocação para a profissão, e a Aurélia que ajudava ele. A questão do amor que cura tudo é um amor que cura tudo para o homem, né? A mulher é aquela mulher que foi educada para cuidar, para servir. Então, toda vez que você pensa numa mulher bem-sucedida, entre aspas, um relacionamento que dá certo, você pega aquelas imagens de comercial de margarina, todas as pessoas brancas, felizes, saltitantes, tomando aquele café maravilhoso, aquela mesa repleta de coisas, e a mulher servindo o café para todos, porque ela cuida da casa, ela cuida da família, ela cuida do marido, e ela faz com que a vida desse marido se torne legal depois que ele volte do trabalho. Então é aquela visão muito de que a mulher tem que trabalhar em casa e o homem tem que conquistar seu espaço em todo lugar. Uma questão que a gente pode perceber aqui é o seguinte, que essa noção de amor romântico é muito antiga e tem uma visão de que a mulher não precisa conquistar outros lugares. O lugar dela é na casa e o namoro vai ser legal se ela continuar com o lugarzinho dela ali cuidando. Ela tem um estereótipo de beleza que é muito cobrado para essa mulher, que ela tem que ser perfeita, quase uma mulher, uma boneca de porcelana, uma mulher que não sente dor. Então, você pode perceber os estereótipos de beleza, os padrões de beleza absurdos, né? Esse mito da beleza, onde a mulher usava aquele espartilho que acabava matando muitas delas, fazia elas sofrerem aí de problemas respiratórios, entre outras coisas. Sempre aquele padrão estético que sempre dói, né? Aquele salto que machuca o pé, mas que ela tem que colocar para ser bonita, aquela maquiagem absurda, aquele cabelo que nunca, o cabelo dela normal nunca vai tá certo. E aí aquele estereótipo de cabelo liso, né? Cabelo bom, todos os outros cabelos não são bons, então aquela busca pela beleza que incomoda muito, porque essa mulher parece que ela não pode espirrar, ela não pode soltar um pum, ela não, parece que ela não vai ao banheiro, né? Que o homem também é aquele homem perfeito, parece que ninguém é um ser humano normal, né? Então fica aquela busca intensa para você entrar naquele padrão de beleza, e todo mundo que não está naquele padrão de beleza começa a fazer coisas absurdas para conquistar esse padrão de beleza. E é uma coisa para ser refletida. Esse homem, o estereótipo do homem, já é aquele homem que é o padrão de força, ele é o cara que sai. Então, a esse homem é aceito que ele viva sozinho, que ele seja solteiro, que ele vai ser sempre o solteiro boa pinta, a ele é permitido trair, a ele é permitido ir para um bordel e ficar com outras mulheres. Agora, a mulher, sempre existiram as mulheres que não eram para casar e as mulheres para casar. Então, essa mulher que é para casar é aquela mulher casta, pura, perfeita. Tem uma estátua que é muito comum nos artesanatos brasileiros, que é aquela mulher chamada de namoradeira, que ela tá assim, e geralmente o pessoal coloca na janela. Por quê? É um costume muito brasileiro, aqui não tinha tantos bailes assim, principalmente em cidades de interior. Então as moças pobres, para casar, elas tinham que ficar na janela esperando que alguém olhasse e se encantasse com a beleza dela e fosse pedir ela em casamento, porque ela não podia sair de casa, porque tem a questão da mulher que tem que ser protegida. E até hoje esse estereótipo de mulher que tem que ser protegida, mulher que não pode ficar sozinha, é um estereótipo que é perigoso, porque a questão de que a mulher que não está protegida, ela merece ser estuprada ou eu vou mexer com ela. Que é a questão da mulher que ainda hoje, quando mora sozinha, ela tem um perigo, a mulher não pode andar sozinha, principalmente à noite. E aí tem essas regras aí de todas essas mulheres que fogem desse estereótipo de meiguice, inocência, elas acabam até nos próprios livros de romance, você começa a perceber, né? Essa educação por romances é muito interessante. A Lucila, que era uma prostituta e que se apaixona por um advogado, ela acaba morrendo antes de casar, porque não, essa mulher não pode casar. No Crime do Padre Amaro, que também tem a questão da moça que namora com o padre e que acaba tendo um filho, não pode ter um filho. Aí ela morre antes da criança nascer, porque não pode ter um filho com o padre.
Então, essas coisas vão regendo essas relações. E, ao mesmo tempo, essa relação de dependência da mulher aparece de uma forma muito romantizada. Ao mesmo tempo que é um mito do cuidado, assim, a mulher pode, o namoro pode não ter dado certo. Muitas vezes as pessoas acham que a mulher tem que estar sempre cuidando do cara. Mas a mulher, quando ela fica doente, por uma questão também de educação, o cara é incentivado a procurar outras pessoas, porque essa mulher não pode ficar doente, mas ele pode. Então, a questão de muitas vezes você vê o cara abandonar a mulher quando ela tem uma depressão pós-parto, abandonar a mulher quando ela tem algum problema de saúde, e às vezes a mulher pode estar separada, a mulher pode estar longe do cara. As pessoas acham lindo quando ela vai lá e cuida do homem. Você já ouviu algum comentário assim, quando o cara vai lá e fala: "Ah, essa mulher é uma doida. Olha aí, o cara tá cuidando dela". E aí quando a mulher cuida dele, ela tá cuidando, tipo, não faz mais do que obrigação. Olha que bonita, ela tá cuidando. E aí também isso daí envolve outras questões mais íntimas, por exemplo, na relação. Hoje em dia não tem como a mulher ficar em casa, ela teve que sair, conquistar o espaço dela. E essas noções românticas são tão fortes que o cara acha que ela nunca pode ganhar mais que ele, ou que ela vai estar disputando com ele se ela tiver uma formação maior que ele. Então tem essa questão também de que a mulher, quando ela começa a evoluir demais, ela torna-se perigosa. Então a mulher que sai desse estereótipo, ela sempre vai ser apedrejada, chamada de puta. E é esse ponto aí da felicidade que é o problema. Que as pessoas têm muito como estereótipo aquela que casa nova. Então também tem o estereótipo da mulher com prazo de validade. O homem geralmente não tem. E quando você pegava esses romances, os autores dos romances, você podia ver que os caras, quando casavam, eles iam casar lá com 40 anos. E eles pegavam uma menina de 15, 16 anos para casar. Você não, era muito difícil pegar até uma menina de 20 anos para casar. Então isso é uma coisa que foi construída. Tanto é que até hoje, assim, se a gente pega um casal onde a mulher é mais velha que o homem, as pessoas têm muita resistência, né? E quando o homem, às vezes, é muito mais velho que a mulher, que eu acredito, né, eu não gosto de opinar nessas questões, mas que a probabilidade de dar certo quando é uma diferença de idade muito grande é um pouquinho difícil, né? Então, assim, quando o homem é muito mais velho que a mulher, as pessoas não têm tanto problema. Então, é mais uma noção romântica aí de que a gente tem de autorizar essas coisas, né? A gente não tem nenhuma lei que obrigue a mulher a ter um filho do cara, mas tem várias leis para a mulher não abortar, tem várias leis, tem casamentos para crianças. Então, essa lei já é uma questão que a gente tem que pensar assim, em vários países aí, árabes. Você pegava meninas, ainda pega até hoje meninas muito novas casando. Então, é uma série de fatores que esse mito do amor romântico nos leva, que a gente tem que muito refletir. Inclusive, até a questão daquele relacionamento que não tem conversa, né? Então, também tem vários mitos que cercam a mulher, do, por exemplo, as mulheres disputam entre si, que elas foram educadas para achar que elas não têm amigas. E isso é uma versão muito cômoda, porque a mulher não pode pedir, né, uma versão dessas, ela acaba ficando sem amigas, acaba não tendo com quem conversar. Uma mulher que casava virgem, ela não tinha, o cara não tinha uma disputa sexual, né? Que ele, enquanto ele era visto como o cara que sabe de todas as coisas relacionadas ao sexo, a mulher acabava sendo aquela que não sabia nada, não podia perguntar e também tudo era errado e feio para ela. Então imagina, né, até hoje a gente tem uma resistência das pessoas procurarem conhecimento relacionado a isso para não se machucarem. Então tinha uma noção de que a mulher era completamente submissa e ela tinha que aceitar tudo que o cara pedia para ela. Então essas questões sexuais acabavam gerando até muitas vezes o estupro, né, marital, que é o estupro do marido, que é quando a mulher não quer e o cara acha que ela tem obrigação. E esse caso aí do estupro marital é uma coisa que é promovida, muitas vezes falando das desculpas que as mulheres dão para não se relacionarem dessa forma, porque o homem pode dizer não, mas a mulher não pode. Por isso que eu falo de liberdade sexual feminina, que envolve dizer não também. Não, não gosto disso,
envolve comunicação, entendeu? Que essa comunicação é meio cessada. É como se não fosse, você não pudesse ter, mas ao mesmo tempo um relacionamento só vai dar certo se você falar o que você gosta e o que você não gosta. Então, comerciais falando da dor de cabeça da mulher, vários outros fatores. E simplesmente é uma questão de que se ele pode dizer não, ela pode também. E é uma questão que ainda tem muita gente que tem resistência com essa questão sexual, principalmente, né? A questão de passação de pano pro rapaz é sempre maior. Então, se a mulher comete um deslize, ela é apedrejada, né? Mas o cara, como ele sempre foi permitido ir para bordéis, ter amante, quando o cara acabava separando da mulher, a mulher ainda ficava com o estigma de separada, como se fosse uma coisa absurda. Ela não podia se relacionar com mais ninguém, ou ela era aquela que merecia ser estuprada todas as vezes que ela deslizava, ela ousava desejar, ela ousava ter uma profissão e ousava ter mais conhecimento que o homem, que até hoje ainda tem essa resistência de falar que uma mulher que tem mais conhecimento que o cara, ela é uma mulher chata, ela é uma mulher masculina, entendeu? Então essa questão até do feminino e masculino, a gente tem que pensar do porquê que isso acontece, né? E essa noção de amor romântico, idealizada, não sei se eu já acabei falando da paixão, né? A gente imagina que esse amor romântico, a gente vai casar e vai ser a eterna paixão. E para um relacionamento dar certo, a gente tem que entender que tem um estado de paixão e aí tem um estado que você constrói, que o amor, na verdade, são duas pessoas, independentemente do sexo. No caso, esse amor romântico, ele acaba sendo monogâmico e heterossexual, e tem uma noção de castidade e igreja e pureza da mulher. Que tanto é que você pega a noção de as mulheres, as heroínas dos romances, elas são comparadas a santas praticamente. Então, para esse namoro dar certo, tem que ter uma comunicação. Para esse relacionamento dar certo, a gente tem que entender que tem problemas financeiros, que um dia um vai estar chateado e não vai querer conversar, que uma hora um vai querer ter relação e o outro não vai querer e você tem que respeitar. Então, um relacionamento para ser construído, ele envolve respeito. E esses estereótipos, muitas vezes, eles destroem essa noção que a gente tem de realidade e faz com que a gente distorça essa realidade. E muitas vezes a questão da mulher é mais perigosa porque o homem, ele sempre foi treinado para ter uma liberdade, para ter escolhas, mas a mulher, ao mesmo tempo, a mulher, quando ousa ter escolhas, até hoje ela é questionada, principalmente se ela escolhe coisas que envolvem muita força. A questão da mulher, às vezes, acreditar que ela é uma incapaz, que ela não pode fazer nada sem o auxílio de um homem. E, ao mesmo tempo, do cara achar que a obrigação da mulher é cuidar do filho, é cuidar da casa, e que ele não tem obrigação nenhuma de cuidar da mulher. Que ele acha que se ele mora na mesma casa, ele não pode fazer coisas ali na casa, não tem essa noção de parceria. Então, se um relacionamento não tem uma noção de parceria, como é que ele vai dar certo? Se você não trata a pessoa que você tá como uma pessoa normal, que todo mundo vai ter uma dor de barriga em algum momento, vai ter um estresse, vai ter um problema financeiro, vai ter um problema de saúde, e como que essa relação vai dar certo? E essa eterna felicidade que vai estar todo mundo sorrindo o tempo inteiro e que o outro é responsável pela minha felicidade, não tem como dar certo, porque eu tenho que ser responsável por mim, certo? O outro tem que ser responsável por ele. Cada um tem que ter os seus planos e os dois têm que estar juntos porque eles dois querem estar juntos, não porque você é dependente financeira do cara, ou não porque ele é a única pessoa da sua vida, então a família sou só eu. Então, se a pessoa que você está começa a querer ter. Aí tem gente que às vezes não usa e-mail, mas, por exemplo, Facebook junto, conta de e-mail junto, ficar fuçando o seu celular para ver o que tem no seu celular. Aí começa a controlar a sua vida, não deixa você sair com seus amigos ou com suas amigas. Então tem alguma coisa errada esse relacionamento. E você achar que o seu amor vai curar tudo ou que você vai mudar o homem, que também é uma outra noção, como todos os homens são para casar e não são todas as mulheres que são para casar, ter uma noção de que, se eu for a mulher perfeita, ele vai mudar. E não é assim, se o cara é daquele jeito, ele vai continuar sendo daquele jeito. Ao mesmo tempo que tem muitas mulheres que não querem se relacionar, e elas têm o direito de não se relacionar e de ninguém mexer com elas.
Por isso que essa noção de amor romântico, que às vezes a gente vai reproduzindo, a gente acaba reproduzindo vários estereótipos. Nos livros também tem muito essa questão da masculinidade frágil, que é o cara ter que mostrar o tempo inteiro que ele é o cara, que sabe fazer tudo, ele é o forte, ele não sente frio. Aqui mesmo tem uma parte que eu dou risada, que tem um médico aqui, que ele tem que mostrar a virilidade dele o tempo inteiro. Então ele fala assim, eu lavo o rosto com água fria e eu não sinto frio. Aí você fica assim, oi? Ah, mas sabe, o cara tem que mostrar o tempo inteiro que ele é um inteligente, que ele é o melhor em tudo, que ele é pra mostrar a virilidade, que ele não pode ter fraqueza, que ele não pode desmaiar quando ele vê uma coisa nojenta. É uma noção muito distorcida do que é ser homem e do que é ser mulher também, que vai entrar em conflito em algum momento, porque a mulher em algum momento vai engordar, se ela ficar essa questão da tortura da mulher para ir numa festa e estar com o corpo perfeito, é a questão de que você tem uma noção de idealizada da menina e a mulher tem uma noção muito idealizada do cara também, então uma hora esse negócio não vai dar certo. O relacionamento para dar certo tem que ter uma noção muito real do que cada um quer e de quem é a outra pessoa e do que nós podemos construir juntos através da conversa. Então, isso era o que eu tinha para colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo porque é um assunto de horas de leitura e estudo e ele mexe com muitas questões internas da gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as opiniões de vocês e contem aí pra mim quais foram as mentiras do amor romântico que você um dia acreditou, tá bom? Tchau, tchau. Beijão. Até a próxima.